Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra de Deus. Se alguém tiver algum questionamento, a gente está apto a estar respondendo aí. Mesmo com pouca sabedoria, pouco discernimento, até porque isso só vale enquanto a gente estiver aqui no mundo. Depois que a gente sair daqui, já não vai existir mais sabedoria nem obra alguma no sepulcro, né? Então a gente tem que usar a palavra de Deus para resgatar almas para o reino enquanto a gente estiver com os pés sobre a face da terra. Eu quero ler para vocês, irmãos, o capítulo 1 de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 13. Vai falar sobre as dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja dentre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Então Deus ele está falando aqui com a sua igreja. Porque muitos, igual antigamente, na época de Cristo, quando Cristo veio trazer o evangelho ao mundo, quando ele se fez carne e habitou entre nós, ou seja, entre aqueles que vieram antes de nós, porque na verdade até hoje ele habita, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, até porque ele é onisciente. Então, quando Cristo veio habitar entre nós, após ter se feito carne, após ele se fazer carne e vir habitar entre nós, ele veio trazer o evangelho de Deus. E muitos ali naquela época não acreditaram no evangelho de Jesus Cristo e também não acreditaram que ele era o Filho de Deus. Mas eles não só acreditaram que ele não era o Filho de Deus, como também eles não acreditaram que ele era uma pessoa, não falando a pessoa de Deus, Eles não acreditaram ali em partes que ele trazia um evangelho verdadeiro. Até pelas suas parábolas, as pessoas ficavam irritadas com ele, quando ele curava os enfermos, quando ele expulsava os demônios, até blasfemava contra o Espírito Santo, falava que ele expulsava demônios pelo poder de Belial, e blasfemava contra o Espírito, e não acreditava no Evangelho de Jesus Cristo. Os judeus mesmo não o aceitaram, não foram todos, acredito eu, mas até hoje muitos judeus não acreditam que Jesus Cristo é o Messias, que ele era já o Deus vivo que estava na terra ali, se sacrificando por nós naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. Então, para muitos judeus, Jesus era só um homem comum que estava na terra vivendo uma vida comum e que para eles não fazia sentido. Hoje também não é diferente. Tenho pouco tempo, nesse pouco tempo eu vou tentar falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Hoje também não é diferente. Vemos muitas placas de igreja, muitas denominações, E por quê? Porque cada um tem um ponto de vista diferente. Uns acreditam
no seu ponto de vista porque está olhando para cá e não para lá. Outros acreditam no seu ponto de vista porque está olhando para cá, mas não enxerga o que está aqui. Então, é nisso que eu quero falar. Quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, Jesus ele não falou que vai arrebatar congregações individuais, placas de igreja individuais ou ministérios individuais. Ele vai arrebatar uma igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, que aceitou a Cristo como Salvador de sua vida e que obedece à palavra de Deus, respeitando a Deus, o temendo como seu Deus único e Salvador da sua vida. Então Jesus, quando ele arrebatar a sua igreja, ele vai arrebatar uma igreja, como eu disse, lavada e remida no sangue dele. Pessoas que estão em obediência à palavra de Deus. Pessoas que renunciaram o seu pecado, ou uma vida de glamour, ou uma vida muito boa, se tratando de pecado, porque as bandejas do pecado que são oferecidas por Satanás realmente são tentadoras. Então ele vai arrebatar pessoas que rejeitaram essas coisas boas que são oferecidas por Satanás, que não são tão boas assim, como eu disse no vídeo anterior, que vem como um presente de grego, né? Aquele cavalo de Troia lá. Oferecida como coisas boas, aparentemente são boas, você experimentando, você vai sentir a sensação de que elas são boas, mas verdadeiramente são coisas que lhe fazem mal e que fazem mal à sua alma, e vai trazer coisas ruins para a sua alma. São coisas que vai contaminar o nosso coração, que é templo e morada do Espírito Santo. E contaminando o nosso coração não passa a ter mais o Espírito Santo de Deus fazendo morada em nós. Aí é onde daremos ocasião ao mal, que retornando à casa ao achá-la adornada, trazerá 7 espíritos piores do que o de antes com ele. E o estado daquela casa é pior do que o anterior. Então, o inimigo de nossas almas, ele está por aí bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, porque ao redor está os anjos, e os demônios ao derredor, né? Por trás dos anjos, em volta dos anjos estão demônios, esperando a oportunidade para que eles possam passar uma brecha. E quem dá essa brecha não é os anjos de Deus, somos nós, com a nossa incapacidade de obedecer a palavra de Deus. Então nós precisamos estar preparados e revestidos da armadura de Deus, da palavra, em obediência, frutificando, né, mantendo a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar fixados com os olhos sobre Jesus Cristo, que é o único que pode nos dar a vida eterna, que é por intermédio dele que chegamos a Deus. Mas sobre dissensões, como eu estou falando, muitas pessoas brigam por causa de religião. Muitas pessoas discutem, eu já vi debates no TikTok por religião. Já vi debates por religião. Pessoas até agredindo umas às outras verbalmente por causa de religião. E isso é uma dissensão, porque nós somos de Deus. Eu não sou de Paulo, fulano não é de Apolo e nem o outro de Cefas. Somos todos de Cristo, porque foi Cristo que morreu por nós na cruz. Mas só que por motivo de cada um ter um ponto de vista diferente e cada um entender a palavra da sua forma,
não discernindo como o Espírito Santo de Deus pede para que nós possamos discernir, mas andam segundo o seu próprio entendimento, buscando até mesmo dentro da palavra legalidade para cometer pecados e abusando da graça, como se a graça desse liberdade para pecar, né? Então, é uma graça que para muitos deles serão uma desgraça, porque eles estão se apossando da graça de Deus, buscando libertinagem e liberdade, ocasiões para alimentar sua carne, pecar, tirar proveito da palavra, como muitos falsos profetas fazem, e até mesmo extorquir a igreja de Deus, até mesmo para sugar o sangue da igreja de Deus, como eu disse também no vídeo passado. E nós precisamos